Se eu perguntar para você qual foi a maior barbárie que a sociedade viveu ao longo da história, qual seria o fenômeno histórico que você diria para nós? Você acha que o nazismo foi uma monstruosidade histórica ou uma irracionalidade total? Pesado, hein, professor? Calma, que aqui a gente explica mais. Vem comigo, vem. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nós vamos, dentro das correntes filosóficas da filosofia contemporânea, falar um pouquinho sobre ela, Hannah Arendt. Hannah Arendt, além das poucas, uma das poucas mulheres lembradas no mundo ocidental dentro do campo da filosofia, ela tem uma baita de uma contribuição que é incrível, é incrível. Eu confesso que eu sinto uma admiração pela autora, pela atualidade que o raciocínio dela faz. Os escritos que ela promove, os escritos que ela deixa para nós, é incrível como ela tem uma perspectiva bastante atual dos fatos. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Hannah Arendt, primeiro que ela é filósofa de formação, mas ela não gosta desse título. Ela não gosta desse título. Ela prefere ser chamada de pensadora ou então de cientista política, porque é daí que ela vai tirar as maiores contribuições que ela dá para a filosofia ocidental, tá? É no campo da filosofia política mesmo. No caso aqui da Hannah Arendt, essa parte da filosofia política que ela contribui é bastante inspirada pela filosofia política antiga, Platão e Aristóteles, né? Nós estamos falando da democracia grega e tudo mais. Ou seja, Arendt entende que o ser humano e vê o ser humano como um animal político. O ser humano é um animal político, ou seja, um zoon politikon. Quando Aristóteles fala isso, vamos lembrar um pouquinho? O Aristóteles falando isso, ele fala, como se ele estivesse dizendo que a filosofia, que o ser humano só vive na polis, um animal político, um animal da polis. Ele é um animal, mas é um animal de polis, é um animal que não vive fora da polis em si. Por isso, pessoas, que para a Hannah Arendt, quando você olha esse ser humano coletivo, de polis e tudo mais, ela relaciona a dignidade humana com essa dignidade política. E política no sentido de polis, está claro isso? Enquanto o ser humano não evidencia, e é interessante isso, você vê um escândalo, vamos falar para você que votou no Bolsonaro, ou para você que odeia o Bolsonaro, quando você tem uma crise política no país, vamos lembrar quando o PT apareceu em todas as capas dos jornais, com o mensalão, depois com o petrolão, você fala, nossa, que vergonha, vergonha, vergonha. Ao mesmo tempo que quando você vê o senhor presidente dando as falas que ele faz, você também sente essa vergonha. A dignidade humana é a dignidade política. No campo da discussão da polis que o ser humano se vê a sua própria dignidade. Por quê, professor? Porque a gente é um animal de polis. A gente é um animal polis-ítico. Tudo bem até aqui, pessoas? Tá certo até aqui? Só que aí que tá, pessoas. Quando a individualidade prevalece, porque a gente é um animal político, polis-ítico. Quando a individualidade prevalece, as pessoas se tornam massa. As pessoas tornam-se massas. O senhor não entendi. Pessoas, eu vou fazer uma analogia. Vamos imaginar que tem uma roda de pessoas aqui. E aí tá todo mundo, vamos supor que isso aqui seja a política. Aí tá uma roda de amigos aqui comigo. Nossa, vê a política, vê a política. Vê a política. Aí você começa a ver a política aqui. Aí você começa a ver a política. Quando tá todo mundo vendo a política, tem como você manobrar a política? Não. Porque tá todo mundo vendo. Tá todo mundo discutindo, tá todo mundo debruçado, tá todo mundo olhando. Se eu falar assim, esse negócio de política não tem nada a ver, e dou as costas, e viro as costas, a outra pessoa vira as costas, a outra pessoa vira as costas, a outra vira, outra vira, a política fica sozinha, a polis fica sozinha. E quem é que vai fazer as reclamações se ninguém tá olhando para a polis? E quem é que vai fazer as indagações se ninguém está olhando para a polis? Quando a individualidade prevalece, a gente vira massa. Por quê, professor? Porque a gente vira. Vamos lembrar que Hannah Arendt, pessoas, ela é bastante da escola, vou colocar ela da escola crítica, da teoria crítica, da escola de Frankfurt, tá? Lembra que ela teve um romance com Heidegger, mas ela não chega nessa parte da fenomenologia do Heidegger. Ela vai acabar fazendo esses escritos muito próximos à teoria crítica
que a escola de Frankfurt faz, tá? Na época de Adorno, na época de Horkheimer, nessa primeira geração da escola de Frankfurt. Então, quando a individualidade prevalece, as pessoas se tornam massa. Porque agora, voltadas para a minha pseudo-individualidade, o que a indústria cultural faz? Faz eu acreditar que eu tenho uma individualidade. E nessa individualidade aqui, que eu acredito que tenho, as pessoas estão fazendo o que quiser. E eu só vou dançando conforme a música. Imagine que todos estejam assim. A massa aparece quando a individualidade aparece. Tá claro até aqui, pessoas? Por isso, pequenos, que quando no totalitário... Aliás, a relação do indivíduo e Estado, nessa condição, acaba sendo de cliente e gestor. Já viu isso? Já viu alguém falar assim que, eu não sou político, eu sou gestor. Já viu isso? Não sei se já ouviu. Parece que no estado de São Paulo tem uma figura dessas. Pequenos, por que a gente... E isso é incrível como isso é majoritário, é incrível como isso é atual. Porque se você olhar para todo mundo, tem eleições em 2020, vai ter 2 eleições em 2022, em 2024, e a questão é justamente essa. Para quem nós vamos votar para prefeito? A gente precisava de um gestor, de um administrador. Essa fala para Hannah Arendt é o crime. Porque o Estado não é uma empresa. O Estado é justamente a propriedade, a entidade onde os indivíduos participam e constroem. Então não tem um gestor, e eu não sou um mero cliente, eu sou agente, eu sou ator nessa coisa chamada polis. Então eu não posso virar as costas e esperar que o gestor resolva os problemas. Mas é isso que a individualidade faz. Eu vou me preocupar com as minhas questões individuais e aí o gestor que tome bem a conta. E por que um gestor não consegue dar bem na empresa, professor, segundo Hannah Arendt? Porque o Estado não é uma empresa. O gestor se dá bem lá na empresa privada, não na empresa pública. Tá claro isso, pessoas? É por isso, pequenos, que quando a gente olha para essa característica, aí a gente vai chegar nesse principal conceito da Hannah Arendt. E é óbvio que ela está olhando para o que foi o nazismo e os regimes totalitários. O regime totalitário expressa esse indivíduo massa, que foi conduzido por uma individualidade, achando que estava tomando conta dessa sua individualidade. Esses indivíduos acabaram se voltando para os seus umbigos, enquanto o Estado fez o que fez as suas barbáries. Tá claro isso, pessoas? Só que aí Hannah Arendt vem e fala, mas pera lá, por que é que... E aí está a grande questão. Por que é que a gente não prestou atenção nisso antes, professor? Por que é que a gente não... Por que as pessoas olhando o Holocausto, 6 milhões de pessoas, chegam a alguns números, por que a gente não se rebelou ou não se reclamou sobre isso? Porque, pessoas, quando os indivíduos se fragmentam, é muito mais seguro ser nazista do que republicano. É muito mais seguro. Porque o nazismo me constrange com a própria propaganda nazista. Isso é a análise da Hannah Arendt. E ela faz a mesma coisa com Stalin. A Hannah Arendt é uma das maiores críticas também do totalitarismo de Stalin. E ela enxerga, tá vendo? Nem direita nem esquerda que se lasca essa divisão trouxa. O que está em questão aqui é que a individualidade foi colocada como valor maior. E isso fragmentou a possibilidade das pessoas participarem da polis. Criamos essa figura do gestor e as massas elas acabam sendo a regra. A barbárie, então, ela começa a ser aceita como uma solução técnica. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mata todo mundo. O que eu vou fazer com esses mendigos aqui? Manda prender. O que eu vou fazer com essas pessoas aqui? Com esses moradores de rua? Joga água neles, em pleno frio de São Paulo. Entende isso, pessoas? A barbárie é aceita como solução técnica. E é incrível porque Hannah Arendt trabalhava num jornal nos Estados Unidos. Ela teve que sair da Alemanha, óbvio, é judia. E aí, quando ela foi trabalhar nos Estados Unidos, passou o Holocausto, ela já tinha estabelecido a vida como jornalista nos Estados Unidos. E aí acharam o Eichmann, que foi um dos generais responsáveis pelo envio de judeus para os campos de concentração. Então era mais ou menos ele que ficava com a lista para selecionar quem é que morreria naquele dia. E Eichmann, achado na Argentina, foi para Israel e os israelitas acabaram julgando ele.
ela, por ser judia, acaba indo para Israel para poder fazer a cobertura desse julgamento. Falou, manda eu. Foi ela lá. E conforme ela ia acompanhando as narrativas, os depoimentos do Eichmann, o Eichmann, ele era, dizia Hannah Arendt, um cara comum. Não tinha nenhuma extravagância, não era nenhum gênio do mal. Não tem nenhum pink cérebro ali. O que é, professor? Uma pessoa normal, que estava convencida que estava fazendo o seu trabalho. É que ele acordava de manhã, tomava café, ia para trabalhar, voltava, tomava banho e dormia. É que o trabalho dele era matar judeu. Aí você fala assim, professor, mas será que esse cara não estava vendo o que ele estava fazendo era errado? Pois é. Na concepção dele, dirá a Hannah Arendt, Eichmann era um bom funcionário. Porque ele fazia com excelência aquilo que foi lhe incumbido. Conclusão da Hannah Arendt. O nazismo não foi uma monstruosidade histórica. Foi uma ruptura com a história. Por que uma ruptura com a história, professor? Porque a história se faz no coletivo. Esse momento é como se tivesse dado um apagão na consciência coletiva alemã, para Hannah Arendt. É como se tivesse dado um apagão na consciência coletiva alemã, e naquele momento o governo fez o que ele quisesse. E no caso, o Holocausto, uma monstruosidade como uma solução técnica. O mal para Hannah Arendt é banal. Por que é banal, professor? Porque é superficial. O cara vai lá e bate e boa. Mas por que ele fez isso? Pois é, ele não pensou para fazer o que fez. Aí que tá. A monstruosidade, o nazismo, o totalitarismo, é a vitória do labor sobre o trabalho. Professor, o que é labor? Labor é a necessidade que eu e o senhor temos de comer, beber e dormir. E o trabalho? Trabalho não, o trabalho é arte, é filosofia, o trabalho é trabalho intelectual, né? O trabalho é aquilo que é mais elaborado do ser humano. Quando você entra num mecanicismo individualista e vira massa, o senhor só quer comer, beber e dormir. A gente olha para a pandemia e alguém fala assim, como é que eu vou pagar minhas contas? Como se só isso importasse. E não que isso não importe, mas só isso não é o importante. Diria Hannah Arendt. Então o labor é a vitória. Vitoriou-se sobre o trabalho. Professor, o que acontece aqui? O mal é banal porque as pessoas... Não precisa ser gênio para ser mal. E a maldade, aí é um conceito bem agostiniano que a Hannah Arendt tira. A maldade não é uma coisa, né? A maldade é afastar-se do bem. Então, para Hannah Arendt, a maldade é afastar-se da reflexão racional. O senhor não para muito para pensar. Aquele moleque que quer fazer brincadeira, vai na farmácia e fura um preservativo. E alguém vai lá, coloca esse preservativo e engravida outra pessoa. Aí você fala assim, por que aquela pessoa fez isso? Não pensou. O mal é banal. E chega no nível de banalidade que expressa a monstruosidade que foi o nazismo. Só que Auschwitz não parou, né? Lá em 1945. Quando a gente via a fome na África, ou os venezuelanos migrando para o Brasil, sem casa, ou aqueles mexicanos presos nos Estados Unidos, ou ainda aquele menino sírio morto na praia, depois de a família ter tentado atravessar o mar. Se isso não é uma monstruosidade, se isso não é um Auschwitz, então isso quer dizer que o senhor também entrou num nível de banalidade do mal. Ah, professor, é só... Não, é preciso evitar que Auschwitz se repita. É preciso evitar que Auschwitz se repita. Tá claro isso, pessoas? A gente se vê por aí.